tem coisa que a gente não fala. Tem umas feridas que ficam pulsando, que a gente ganha na maternidade, que a gente acha que já devia ter superado, que a gente acha que não devia nem conversar sobre isso, sabe? Coisas que a vida vai empurrando com a barriga e quando a gente vê, a gente tá cheia dessas feridinhas. Então hoje eu vou falar sobre isso. Meu nome é Mayra, nesse canal eu falo sobre maternidade, falo sobre minha vida, falo sobre o cotidiano, coisas que todo mundo passa, mas às vezes ninguém comenta. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like aí pro YouTube entregar mais meus vídeos para mais mãezinhas. Meu canal é principalmente dedicado a mães, mas todo mundo aqui é bem-vindo. A primeira coisa que eu quero falar, né, vamos lá, é sobre a invisibilidade. Gente, tem dias que eu acho que eu tô com aquela capa do Harry Potter, sabe? Aquela que a gente fica invisível. Pra mim, essa foi uma das primeiras feridas que a maternidade me trouxe. Eu tá, assim, extremamente cansada e ninguém vê, sabe? Ninguém percebe. Você tá segurando lá o mundo, tá segurando a barra, tá preocupada com um monte de coisa, mas as pessoas, elas não percebem. E se elas percebem, elas nem comentam, porque elas não vão conseguir, às vezes, te dar a ajuda que você precisa e elas estão ocupadas. Então, elas não vão simplesmente deixar de fazer as coisas que elas têm que fazer porque você tá cansada. Eu lembro de dias no começo, bem no comecinho, no puerpério, que eu chorava, gente, eu chorava. Eu entrava no banho, naqueles minutinhos, eu chorava, e eu pensava assim, gente, será que eu tô com depressão pós-parto? O que é isso que tá acontecendo? É o baby blues? O que é isso? Só que eu tava só exausta, entendeu? E as pessoas me perguntavam como que eu tava e eu falava assim, ah, não, eu tô bem, tá tudo certo, tudo tranquilo, tô vivendo aqui o processo dentro do esperado. Eu tentava levar assim com a maior naturalidade, porque eu já tinha me preparado psicologicamente que o puerpério seria difícil. Então eu lembro que teve um dia que eu parei simplesmente de lavar a louça que eu tava lavando, né? Ele tava dormindo no bercinho, que eu tinha 2 berços na Argentina. Eu tinha um no quarto e um na sala, né? Ela tava na sala, então eu conseguia lavar a louça e ficava de olho nela ali. E eu parei, simplesmente eu parei de lavar a louça, eu sentei do lado dela e fiquei chorando. E eu fiquei chorando, não tinha ninguém em casa, né? O pai dela tava trabalhando. E eu fiquei chorando ali, assim, eu fiquei uns 30 minutos chorando. Quando eu parei de chorar, que eu ia voltar a lavar a louça, ela acordou. E é isso, não ser vista machuca. Assim, você sentir que você não tá sendo observada, que as pessoas não estão se importando com você. Às vezes nem é verdade, sabe? Às vezes as pessoas estão se importando, mas elas não têm muito o que fazer também, né? Todo mundo tem a sua própria vida. E a gente que decidiu ter filho sobrecarrega, né? Um pouquinho. Não tem muito o que fazer em relação a como os outros vão te ver. Não tem como você forçar alguém a te enxergar. Isso não existe, sabe? Como é que você vai falar? Vai esfregar na cara de outra pessoa e falar assim, ei, me veja, me veja. Você não vai fazer isso, né? Porque você é a mãe, você não é a criança. E a atenção, ela geralmente é voltada para a criança. Então, isso é uma ferida que eu entendi que eu ia ter que diminuir o meu ego de agora esse momento não é meu. E aí eu diminuí porque a atenção era sempre pra bebê, né? No caso da minha filha. E me senti um pouco invisível, sabe? Assim. Isso é uma ferida. Eu trato essa ferida, né? Porque é isso, lógico que as pessoas vão prestar atenção no bebê. E tá tudo certo também, porque o bebê merece atenção, né? É uma graça. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar pra mãe cansada ou você vai olhar pro bebê bonitinho? Todo mundo olha pro bebê bonitinho. E às vezes, assim, é nesse momento da invisibilidade que começa um buraco, que você pensa assim, caramba, eu só dou colo, eu não recebo não, entendeu? Tô rindo aqui, mas é de nervoso, entendeu? Mas é isso. Às vezes é bom quando alguém pergunta, e você, tá bem mesmo, sabe? Mas que a pessoa tá disposta a ouvir. Então, assim, quando você tiver alguém que olhe pra você e pergunta, e aí, você tá bem mesmo? Se abra, seja sincera, a pessoa tá dando uma abertura pra você, você pode simplesmente falar como você tá se sentindo, isso vai aliviar um pouco o seu coração. Então, eu não fiz isso, né, no meu puerpério. Todo mundo me perguntava, eu falava que eu tava bem, que eu achava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo que não. Então, isso é uma maneira de lidar com essa ferida que a maternidade traz. Então, gente, olha, meu esmalte tá horrível, porque eu fui arrancando eu mesmo. Então, enfim, ignorem essa parte. Tem uma outra ferida, que é a autocobrança. Nossa, essa me pegou, viu? Às vezes tu olha pro lado e você vê que a vida das pessoas tá mais leve.
Às vezes isso não é real, entendeu? Às vezes tá todo mundo, às vezes com a vida um pouco pesada, mas você acaba ali se comparando um pouquinho. No meu caso, pelo menos. Eu olhava e pensava assim, será que eu tô fazendo direito? Será que eu tô dando conta de cuidar de um bebê? Entendeu? Será que é só isso mesmo? Será que eu tenho que só trocar a fralda, dar mamar, brincar um pouquinho, conversar, estimular ali pra ela levantar a cabeça? Tô falando tudo isso do puerpério, tá, gente? Mas em outras fases, em outras situações, a comparação também não é boa, né? E aí essa insegurança que a gente tem de estar ou não sendo uma boa mãe, isso pega. Se você é uma mãe que se planejou, como eu tinha planejado ter uma filha, a minha vida ela desandou depois da minha decisão, mas antes disso eu tinha planejado, falei assim, nossa, eu quero ser mãe, maternidade aí, isso vai ser incrível e tal. E aí eu me vi me comparando com outras mães, com outras histórias, com outras vidas, outros estilos de vida. E eu ficava pensando, nossa, será que eu tô fazendo tudo certo? E aí, às vezes eu não tava fazendo tudo certo, porque ninguém faz tudo certo o tempo inteiro. Então eu me sentia mal, me sentia culpada, sabe? Uma culpa ali. E aí eu fiquei com essa... Isso foi uma ferida pra mim também, porque toda vez que eu pensava em como eu estava sendo mãe, ou até como eu levei a minha gestação, eu ficava me sentindo culpada. Então foi uma ferida aberta pra mim ali por um bom tempo. Agora eu tô tratando isso também, entendeu? Tô tratando de não me comparar. Tô tratando de entender que a minha filha, ela precisa de coisas específicas que outros filhos não precisam, assim como os filhos de vocês precisam de coisas que eles precisam. As maternidades não são iguais, não dá pra tratar todos os filhos iguais, entendeu? Isso é uma coisa, é loucura na minha cabeça, entendeu? Se você tem 2, 3, 4, 5 filhos, todos eles vão ter um tratamento diferente, porque eles precisam de coisas diferentes, eles são pessoas diferentes. Eu só tenho uma filha, mas eu vejo o quão é diferente a criação de cada criança de acordo com a personalidade dela. A minha filha tem personalidade e ela tem 8 meses. Ela não dá risada pra qualquer um. Mas ela ri, entendeu? Pra quem ela quer. E eu não vou ficar forçando ela. Dá um sorriso aqui pra fulano, pra ciclano. Não, ela não vai. A gente tava no hospital, entraram 4 palhaços. Ela ficou assim. Ela simplesmente não deu um sorriso pra nenhum dos 4 palhaços que entraram. Ela não gostou. E o que eu vou fazer? Vou bater na criança, vou castigar ela porque ela foi mal educada? Cada vez que ela exercer a própria personalidade? Não, então é isso. Então eu diminui minha autocobrança, entendendo que o ser que eu estou criando vai exercer a própria vontade conforme ele vai vivendo. No caso ela, que é a minha nenenzinha, né? Ela é um bebê, obviamente, gente, eu jamais agrediria minha filha. Isso nunca, foi só uma força de expressão, né? E se você tem muita dúvida de que você tá fazendo alguma coisa certa ou errada, é provavelmente porque você tá fazendo sozinha. Entendeu? Porque quando você tá com um monte de gente, ou quando você tem uma rede de apoio, ou quando você tem pelo menos um parceiro que tá muito bem envolvido, ele também vai te dar opinião sobre aquilo. Ele também vai te deixar tranquila que você tá fazendo um bom trabalho, ou se você não estiver fazendo um bom trabalho, ele também vai te dizer, entendeu? A sua rede vai te dizer, a sua rede vai te trazer experiência que você não tem. A experiência que você não tem, principalmente se você for mãe de primeira viagem. Mas se você tá com muito essa autocobrança de que você precisa fazer tudo, isso também foi uma coisa que eu percebi, que é que tá fazendo sozinha, entendeu? Porque daí, é lógico que eu vou ter que me cobrar, eu vou achar que eu tenho que resolver tudo, fazer tudo pra sempre. Não tem como você não se autocobrar, né? Mas é isso, gente. Então, também se atentem a isso. Fazer tudo sozinho não é legal, não. Mas a que mais pega pra mim é essa aqui, ó. É aqui, você não tem pra onde correr, entendeu? Você tá deitada, dormindo de noite, tranquilinha, seu bebê tá do lado. De repente você olha, o bebê tá com febre. Aí você, será que é só gripe? Será que agora tá piorando? Vixe, aí passa no outro dia. Aí você tem que cuidar do bebê também. O bebê segue doente, ele vai piorando. Aí será que eu levo pro hospital? Não levo. Agora eu levo. Essa situação onde você vai ter que tomar as decisões, porque a vida daquele ser humaninho, ele tá na sua mão, então você tem que cuidar bem dele e você não tem pra onde correr, entendeu? Você vai
É lógico, gente, é lógico que a gente não ia correr, né? Porque a gente decidiu ser mãe, a gente gosta disso, pelo menos eu falo por mim. A gente ama os bichinhos, né? A gente ama essas criaturinhas. Só que você não tem pra onde correr, então é uma ferida que você sangra, eu pelo menos. E você não ter com quem dividir a dúvida. Ai, ó, gripei, porque minha filha tava gripada, depois acabei gripando também. Enfim, às vezes a gente precisa tomar as decisões e a gente não tem pra onde fugir, porque você é a responsável, você é a adulta agora. Então, às vezes eu me sinto uma mãe adolescente, mas eu já vou fazer 30 anos, então eu não sou adolescente. E aí, com isso da responsabilidade, quando você vai, às vezes, pedir opinião pra alguém, alguém fala assim, mas foi você que escolheu. Aí, ó, agora, entendeu? Você que se vire, você que tem que saber, você é a mãe. Você tem que saber, você tem que saber. E às vezes você tá querendo um apoio, assim, um cuidado, e você recebe um julgamento, entendeu? E se você vai reclamar, às vezes as pessoas falam assim, não, mas você é forte, você vai dar conta, você consegue, entendeu? Todas as mães conseguem, você vai conseguir também. E é verdade, você vai conseguir também. Você não é fraca, você não é uma pessoa que desiste, então você vai conseguir. A gente sempre consegue, entendeu? A gente consegue, eu sei disso. Mas hoje eu vim falar das feridas, então essa é uma feridinha pra mim, entendeu? De eu sentir que, assim, caramba, eu sei que eu escolhi, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu vou dar conta, mas eu não posso correr disso aqui, entendeu? E você não tem pra onde correr. Mesmo que você tivesse, você não correria. Porque é seu filho, você ama mais que tudo, mas você não tem, então é isso. E se você ainda tá aqui comigo, entendeu? Se esse vídeo te abraçou de alguma maneira, ou se ele não te abraçou, se ele te mostrou alguma coisa que você não sabia, se você não é mãe, se você é pai, já se atenta aí nessas coisas que eu tô dizendo, porque eu acho que é importante a visão masculina sobre o mundo da maternidade. Eles deveriam saber, vocês deveriam saber, entendeu? Essas coisas. Eu vi que a maioria das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos, então já aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui não tem fórmula, mas aqui tem verdade. E é isso, gente. Eu espero estar fazendo um bom trabalho, atingindo o coraçãozinho de vocês. Principalmente se você é mãe solo, curte, compartilha, manda aí pra outra mãe solo, ou manda pra outra mãe que você acredita que tá sobrecarregada, ou pra quem tá grávida e vai ter que lidar com esse tipo de coisa depois, entendeu? Vamos compartilhar aí a informação, o amor, entendeu? A vulnerabilidade, diminuir a culpa, diminuir a autocobrança e deixar esse processo um pouquinho mais leve, tá bom? Aqui eu quero abrir um espaço de escuta, onde vocês comentam aqui o que vocês estão passando, entendeu? Agora o YouTube disponibilizou para minha comunidade, então vocês também podem colocar coisinhas lá, eu achei super legal. E se ninguém te pergunta, eu quero te perguntar, me diz aí como é que você tá, me fala também de onde que você é, comenta aí embaixo e tamo junto. Eu tinha encerrado, mas eu voltei porque eu me lembrei que no próximo vídeo eu vou falar de uma coisa super legal, então se inscreve aí pra não esquecer. Eu vou falar sobre quando a maternidade se isola, quando você fica isolada, né? Quando ela te isola, na verdade. E você começa a se perder de quem você era. Então eu acho que isso é um tema extremamente relevante e eu vou trazer aqui pra vocês no próximo vídeo. Então se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder. Beijo!